CPTR11 e CPTS11 são dois fundos da Capitânia, uma gestora muito conhecida por fazer giros na sua carteira. O CPTR é um fiagro que eu considero relativamente seguro, que vem ganhando cada vez mais espaço nesse mercado de fundos de fiagros. Já o CPTS é um fundo imobiliário que se tornou high grade recentemente e também vem ganhando cada vez mais espaço nesse mercado. Hoje a gente vai analisar esses dois fundos para ver as atualizações, para saber se são viáveis o investimento neles. Começando primeiro com o CPTR, está custando hoje cerca de R$ 96, um dividend yield de 17%, dividend yield um pouco alto e uma desvalorização nos últimos 12 meses de 6%. Quando a gente olha o gráfico, é um fundo que começou lá em junho do ano passado, fundo praticamente recém-nascido ainda, teve um crescimento lá no início, caiu e agora vem negociando essa média de 96. Então tá um pouco abaixo do PVP ainda, cerca de 1%. Tem 405 milhões de patrimônio, é um fundo pequeno ainda, com 17 mil cotistas, uma liquidez média diária muito boa de 1,7 e vem pagando 1,20. O fundo pagou mais quando lá no passado, porém depois ele vem sofrendo bem, trabalhando um pouco, conseguindo entregar um pouco menos. Chegando aqui no relatório do CPTR, a gente vê a primeira coisa, taxa de administração de 1%, é uma taxa um pouco baixa para fiagro, e a taxa de performance de 20% que exceder o CDI mais 1%, aquela taxa de performance que todos os fundos cobram. Tem algumas informações importantes, tem cerca de 37 ativos, a carteira 65% é CDI mais 4,9% e 27% é IPCA mais 8. Tem alguns comentários. Primeiro, eles comentam que eles fizeram a reciclagem da carteira, venderam alguns ativos e compraram outros ativos, sendo desses ativos que eles compraram um ativo novo, que são as rações patentes, a gente vai ver mais sobre ali embaixo. De fato, a Capitânia gosta muito de fazer esses giros de carteira, sempre estão vendendo, comprando, isso é muito interessante. Também teve uma diminuição da concentração de açúcar e etanol, caindo para cerca de 20%, então interessante. E também diminuíram o risco em um CRA que eles tinham, que era o ISA, muito interessante. O fundo parece que vem diminuindo as concentrações e é isso que eles buscam. Em julho, o fundo gerou cerca de R$1 e distribuiu 1,20. Então, manteve 11 centavos por cota de resultado acumulado, gerou um pouco menos. E eles comentam que a remarcação da AgroGalaxy foi que impactou o resultado do fundo em 15 centavos. Algumas informações sobre a Patência, é uma empresa que já está há mais de 50 anos no mercado, é especializada em produção de proteínas e gorduras animal. Em 2022 ela teve uma receita de 1,4 bilhões e um lucro líquido de 44 milhões, muito bom lucro líquido. E começou agora, então esse CRA e o pagamento de juros vai começar a partir de 2024, então por enquanto está naquele período de carência. Aqui são as movimentações, destaque para o ISA, eles venderam mais do que eles compraram, também venderam o BBGO, então, que eles compraram um tempo atrás, devem ter conseguido realizar um bom lucro. Aqui é DR do fundo, então para esse mês ele gerou só cerca de 4,9 milhões, gerou bem menos, e no total sobrou pro fundo o resultado de 4,1. E aí teve que utilizar um pouquinho de reserva para entregar o 1,20. Vamos ver, né, o próximo mês para ver se ele consegue continuar entregando isso ou se vai diminuir. Se ele diminuir um pouco desse rendimento, o fundo deve sofrer um pouquinho mais a cota. Aqui exposição por ativo, estão focados muito nos CRAs, grande parcela no CDI, mas tem um pouquinho de IPCA. Sendo a parcela CDI cerca de CDI mais 4,9. Exposição por setor, estão diminuindo cada vez mais a exposição a açúcar e etanol, mas ainda tem uma exposição grande. E as empresas que eles mais têm exposição é a Combio e a AgroGalaxy. Então, se eles conseguirem diminuir cada vez mais essa exposição da carteira, vai se tornar um fundo muito bom. Mostra, ó, Combio, a Frigol, Patente, 4%. Assim, a ideia é que eu espero que eles diminuam cada vez mais essa exposição. E tem o Fiagro BBGO, 2,4% da carteira. No geral, isso aqui tem um pouquinho de comentário em relação ao milho. A gente já comentou nos vídeos do RZAG, depois confere aí no canal. E aqui fala um pouquinho das operações. Acho que vale a pena entrar e ler um pouquinho. Mas são operações de risco um pouco mais baixo. CDI mais 1,50, CDI mais 4, não é tão alto. Já tem um pouquinho mais de risco, PCA mais 8, PCA mais 9. Mas no geral são operações bem mais tranquilas. E aí, chegando no CPTS, custando hoje R$ 86, dividend yield de 11% e uma desvalorização de 4%. A gente vê que o valor do CPTS copia um pouco do CPTR, ele teve aquela alta antes da pandemia, depois ele vem sofrendo, nunca mais se recuperou. Bem descontado ainda, 5% em relação ao patrimonial, que é cerca de R$90. Patrimônio 2,8 bi, um fundo muito grande, tem 60 milhões em caixa e 228 mil cotistas. Liquidez muito boa, 6 milhões e o de rendimento 89 centavos. O fundo vem entregando isso. Ano passado entregava mais aquele período de deflação, queda um pouquinho. O fundo vem se recuperando por agora. Vamos aguardar para ver como é que vai ser. Relatório do CPTS eu vou tentar passar de uma maneira rápida, porque tem muita informação, são cerca de 42 páginas. A taxa de administração dele está em 0,10 e a taxa de gestão 1,05. Não tem taxa de performance. Tem cerca de 63 casos de crédito e 45 devedores. A marcação a mercado da taxa geral da carteira está em IPCA mais 6,97 e a CDI 3,67. Aí vem os comentários do gestor.
que eles estão mantendo a estratégia high grade e a reciclagem no portfólio. E para os próximos meses a inflação deve voltar a subir, por causa daquela situação que eu comentei com vocês, que é a questão do diesel e da gasolina terem aumentado um pouco o preço. Isso impacta muito na inflação. Movimentação na carteira, eles adquiriram cerca de 191 milhões em crise e venderam cerca de 140 milhões também em crise. Então fazem muitos giros. A alocação, o fundo tem cerca de 484 milhões em compromissados com CRI, uma carteira com 63 carros de crédito, como eu falei. Tem uma boa carteira de fundos imobiliários, que depois a gente vai dar uma olhada. E aí um fato interessante que é que eles focam em ativos high grade, porque tem mais liquidez e tem menos risco de default. E outra coisa interessante é que cerca de 82% das operações hoje são com empresas e fundos imobiliários listados na bolsa. Isso traz muito mais segurança. Aqui a taxa de sensibilidade, se você comprar o fundo hoje a R$ 86, vai estar levando mais ou menos, tirando a taxa de administração, um IPCA mais 7 num fundo imobiliário high grade. Isso é muito bom. Que a rentabilidade do CPTS, ele vem brigando forte com o CDI, ele luta um pouco para vencer. Agora tá vencendo no momento. Aqui são todas as movimentações na carteira de CRI, fazem muitas operações, isso é interessante, olha. É um fundo que gira muito a carteira, ele vende e compra muito. A carteira de fundos imobiliários, comprou HLG, comprou LASK, vendeu TRXF, vendeu HSRE. Aqui a gente vê a carteira de FIIs, ganha com tranquilidade do IFIX, isso é muito bom. DRE do fundo gerou cerca de 38 milhões esse mês, tirando as despesas sobrou cerca de 28, e isso deu um resultado de 90 centavos por cota. E aí o fundo entregou 89, guardou um pouquinho de reserva. Que a alocação por ativo, ele foca muito em logístico industrial e shopping. O risco principal dele está em fundo imobiliário, interessante isso. E o foco da carteira está principalmente em IPCA, tem pouca participação do CDI. E aqui mostra especificamente a carteira de crédito, vale a pena dividido por segmentos. Depois vocês entrem aqui e dêem uma olhada, bem interessante isso aqui. E a carteira de fundo imobiliário, a maior exposição dele é o HBRH, mas tem vários outros fundos muito pouco conhecidos. Ele foca principalmente nesses fundos menos conhecidos, mas são fundos grandes, né? Depois entre também e analisem separadamente. Mais do que eu conheço que é o BTLG, a gente tem o GALG também, HGLG, GTLG, TRXF. Tem alguns fundos interessantes aqui dentro. Mostra algumas operações também que foram concluídas. Tem muita informação aqui, mas no geral é isso. E aqui as operações. Bom, o CPTS não teve muitas movimentações, apenas adquiriu um CRI. Ele segue fazendo aquele giro insano que eles fazem na carteira. CPTR também, poucas atualizações. No geral é isso, espero que vocês tenham gostado. São dois fundinhos bem interessantes, vale a pena uma análise mais completa para entender um pouco mais como é que funciona. E é isso, tamo junto, até a próxima e falou!